Olá, alunos. Estou gravando esse vídeo como um roteiro de leitura para o nosso texto, que é intitulado Ética e Ciência, né? É um texto do Henrique Vaz Lima aí. E se vocês, não sei como foi a disciplina de bioética de vocês no ano passado, mas lá na disciplina de bioética vocês aprendem o conceito de ética, né? Então, ética remete a uma filosofia que discute os princípios do certo e do errado, os princípios do justo e do injusto. E esse texto vai trazer uma discussão sobre isso em relação à ciência, né? Então, esse E que aparece aí, entre ética e ciência, ele é principalmente um comparativo, né? Está tentando estabelecer uma relação. Então, qual é a relação entre aquilo que é certo e o que é errado e aquilo que é o discurso da ciência, né? O discurso racional. Já situando vocês dentro do texto, esse termo ciência que ele usa remete ao período antigo, né, da antiguidade clássica e do surgimento da filosofia. Então, quando ele fala em ciência, ele está falando do surgimento da filosofia como um tipo de pensamento, um tipo de discurso, né, de argumentação que procura se sustentar em demonstração. Ele chama isso de razão demonstrativa, né? Então, a filosofia, como princípio da ciência, seria aquele tipo de pensamento que procura demonstrar a sua validade, né? Que procura demonstrar a sua validade. Ele usa outros termos para se referir a essa ciência, que seria esse pensamento filosófico. Ele chama isso também de razão reflexiva, né? Então, se vocês pensarem na reflexão, lá na óptica, né? A reflexão é a dobra, né, que uma lente faz no feixe de luz, né? Então, a luz atinge a lente e ela sofre uma curva, né? Ela sofre uma angulação. Então, a reflexão seria isso, seria olhar para o mundo e aí, a partir desse olhar, você fazer uma reflexão de forma a provocar uma transformação na compreensão desse mundo, dessa informação recebida. Ou seja, refletir é captar o mundo que está vindo de fora de você, né? Que está afetando o seu pensamento e promover uma transformação dessa informação, transformar o que era uma coisa em outra, né? Então, pensar, filosofar, refletir seria isso, né? A lógica também, né? Então, toda essa filosofia nasce com o princípio de encontrar a lógica, né? E a lógica não seria isso que está automaticamente dado, não é o mundo como nos atinge de uma forma automática, mas o mundo depois que a gente refletiu sobre a experiência com os objetos, né? Então, a reflexão. E aí a lógica, encontrar a lógica desse mundo, né? Encontrar a lógica desse mundo significa refletir sobre ele, transformar as informações que nós temos sobre ele. Essa razão filosófica, racional, lógica, ela reflexiva, ela estabelece as métricas, né? Ela procura quais são as métricas, as medidas, né?
com os quais a gente pode encontrar as verdades sobre o mundo. Para compreender a primeira parte aqui, o item 1 do Ethos à Ciência, é interessante vocês darem uma olhada num episódio, numa historinha filosófica, que é o julgamento de Sócrates, né? Então, o Sócrates era um filósofo lá dessa antiguidade clássica, né, lá na Grécia, e que fazia uma série de afirmações, que colocavam uma série de problemas nas explicações mitológicas que os gregos tinham a respeito do mundo. E por conta disso, né, por ensinar aos seus alunos, por colocar para os seus alunos esses problemas quanto à mitologia, ele vai ser julgado pela sociedade grega como uma pessoa que está desvirtuando a juventude das tradições, né? Que está quebrando as tradições, que está promovendo a descrença nos antigos deuses, né? E ele vai ser julgado, vai ser condenado por isso, mas durante o seu julgamento ele não vai voltar atrás nessas afirmativas, nessas questões, nesses problemas que ele coloca a respeito da verdade, né, do mundo. Então, para o autor do texto, esse episódio do Sócrates, ele expõe o problema fundamental da relação entre a ética e a ciência. Qual seja, o problema de uma espécie de duas faces, né, da racionalidade. Então essa razão reflexiva, essa procura pela verdade, pelo significado real, pelas métricas, pela lógica da verdade, ela sempre se depara com a existência de duas faces da verdade, né? Uma face que é o que a filosofia grega vai chamar de physis, né? Que é aquela face ordenada, aquela face científica, aquela face lógica, aquela face matemática, universal, a face das leis da natureza, né, que são imutáveis, determinadas, a face da episteme, né, que são os princípios mais lógicos da consciência, né, os princípios mais básicos da matemática. Se vocês lembrarem lá das primeiras aulas de vocês no primeiro ano de matemática, vocês vão lembrar que a discussão da matemática, a apresentação da lógica matemática começa com alguns princípios, né? O princípio dos conjuntos, o princípio da igualdade, da diferença, da pertença, da não pertença. Esses princípios, para essa racionalidade grega e para o autor aqui, eles vão sendo caracterizados junto a essa face da lei natural, então, da episteme, né, do logos, que é o mesmo que lógica. E do outro lado, na outra face, né, na outra face do mundo, você tem o ethos, né, que seria o correspondente ao mundo humano, o mundo da ação, a história humana, né, o mundo político, o mundo das instituições, é o mundo do ethos também. Ethos é uma palavra que significa costumes, os hábitos, né, as convenções, os acordos, a democracia, a assembleia, todos esses aspectos que nos remetem à nossa política, à nossa vida social, né, à nossa prática, né. Então, esse mundo da prática, esse mundo que é particular, que depende de qual cultura você pertence, né, a sua prática cotidiana depende de qual mundo você pertence, nesse sentido, né. Usando um exemplo banal, então você se alimenta, o seu mundo prático da alimentação depende do seu mundo cultural, né? De forma que cada cultura então tem seus hábitos alimentares, tem alimentos preferidos, alimentos habituais, e por outro lado você tem esse mundo
o mundo físico, o mundo do logos, o mundo da ciência, que seria um mundo universal, né, que independe da cultura, que é válido para todos. Então a matemática da gravidade funciona no Brasil ou no Japão ou em qualquer espaço do planeta, né, para qualquer cultura e para qualquer ser humano. A matemática que funciona para uma cultura funciona para outra, diferente dos hábitos, diferente dos costumes, das tradições, né, de todo esse mundo prático que é humano. Então o tom do texto ao longo desse primeiro tópico aí é tentar discutir como esse problema enfrentado pelo Sócrates, né, essa crítica que ele sofreu lá da sociedade ateniense por estar criticando a tradição, as explicações tradicionais e mitológicas sobre o mundo. Então a atribuição dos fenômenos físicos a entidades divinas, né, as divindades gregas que vocês conhecem, Poseidon, Zeus, né? Então a explicação científica e lógica desse mundo físico vai desmistificar essa natureza, né? E o Sócrates então vai ser acusado de estar quebrando a tradição. E aí a discussão do texto nessa primeira parte é mostrar então como um julgamento do Sócrates é colocado esse problema da existência dessas duas realidades, né? Dessas duas faces do problema da racionalidade, que é, por um lado, desvendar esse sentido, esse significado mais verdadeiro do mundo, e por outro, tentar com esses significados, com essas leis naturais, com essas regras universais, com essa natureza universal, explicar o mundo humano, né? Ou seja, fundamentar uma cultura, um ethos, uma política que também possuíssem a mesma característica do mundo físico, do mundo da ciência, desse mundo universal da matemática, que é essa determinação, essa universalidade. Ele vai colocar esse problema, então, aqui entre a página 181 até a 184, ele vai expor essa questão de como essa razão filosófica, que ele chama de razão da ciência, ela aparece como algo que vai transformar completamente o pensamento, né? Então, como a filosofia, e aí o exemplo do filósofo aí no texto é o Sócrates, né? Ele aparece propondo que essa forma reflexiva, lógica, de pensar, ela vai transformar completamente a existência do homem. E aí a questão que se coloca, né, e o problema que está lá na 184, é então como o agir humano, né, que é contrário a esse agir humano racional, pode se transformar, pode convergir em uma razão para o ethos, nenhuma razão para a cultura, para o mundo político, né? Para o mundo social, para as culturas, como ele pode resolver essa questão da condição humana, da história humana, da política humana. E aí ele vai trazendo uma série de referências, vai dizendo como esse problema essa dualidade, né, essas duas faces da questão da razão, como elas permanecem na cultura ocidental até a modernidade, né? Ele faz algumas referências,
Mas o central é tentar mostrar como as respostas, e aí ele usa o Platão e o Aristóteles, como as respostas elas se mantiveram sempre numa espécie de meio termo ou em uma espécie de dupla resposta, né? Ou seja, diante dessa pergunta, né, que está aqui na página 184, e que ele vai repetindo aqui até a 187, aqui, ó, ele repete de novo a pergunta aqui, ó. O núcleo do problema com o qual se vê as voltas à ciência do ethos, ou seja, a ciência da cultura, a ciência da variedade do homem, nas suas origens, né? Então lá nesse momento do julgamento do Sócrates, lá no início da filosofia, pois, o conflito entre a universalidade da episteme, ou seja, a universalidade das leis da natureza, da matemática, e a particularidade do ethos, ou seja, a particularidade de cada cultura, do que é justo e do que é injusto para cada cultura, da verdade para cada cultura, para cada homem. E aí a pergunta é: poderá a ciência oferecer um fundamento a um ethos universal? Ou seja, a ciência ela pode fazer com o mundo humano, com o mundo da política, a mesma coisa que ela faz com o mundo da natureza, com a physis, né? E aí ele vai colocar duas respostas, né? Então você tem duas alternativas. Uma é: bom, isso é possível. E como funciona? Funciona através de uma ética da ciência, né? O que vai ser mais ou menos a resposta do Aristóteles. Então, uma prática da ciência, conforme a ciência ela se desenvolve na prática, na sua empiria, né? Conforme esse mundo físico ele vai sendo descoberto nas suas chaves, nos seus segredos, né? Nas suas leis mais íntimas, o homem ele toma ciência da verdade, e aí ele consegue organizar o seu mundo social a partir do momento que ele organiza o seu mundo científico. Então, conforme a ciência e essa descrição, essa compreensão lógica do mundo, ela avança, o homem avança na construção de um mundo perfeito, um mundo mais justo, mais verdadeiro, mais certo, né? E aí, por oposição, menos injusto, menos errado, e por aí vai. E uma outro tipo de resposta que é mais ou menos a resposta do Platão, é a da ciência ética, né? Então, se por um lado a resposta do Aristóteles é uma ética da ciência, o que significa que o progresso, o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento dessa lógica da natureza vai ensinando, né, na prática dessa ciência, o homem vai aprendendo a ser bom. Por outro lado, o desenvolvimento dessas teorias da ciência que vão permitir uma evolução do homem, né? Então, são as duas possibilidades de resposta que o autor vai colocar para essas perguntas, né? E ele vai dizer que essas duas alternativas elas se perpetuam até hoje, né? São as duas grandes possibilidades para responder aquela pergunta que ele colocou e que a gente leu agora há pouco lá na página anterior, né? Então ele diz, ora, os termos socráticos desse problema comportam de fato duas alternativas e somente duas de solução, e que serão sucessivamente tentadas ao longo da história do Ocidente. Então ele diz que essas duas respostas aí, elas continuam na história ocidental até hoje. Quais são elas, né? Então, de um lado você tem a ênfase posta sobre a ciência, de tal sorte que esta se estenda sobre a praxis
virtuosa, de um lado, a ênfase é posta sobre a ciência, de tal sorte que esta estenda sobre a praxis virtuosa suas exigências de coerência e rigor. Ou seja, conforme esse conhecimento lógico, conforme ele consegue estender para o mundo prático, para o mundo social, cultural, político, o seu rigor e a sua coerência, o homem se torna melhor. Essa é uma resposta, né, para o problema. E outra resposta para o problema é a praxe que reclama para si um tipo de ciência adequada às suas características originais. Então, olha só a diferença. Essa diferença aqui é central para compreender o texto. Um tipo de resposta diz que conforme a física se desenvolve, conforme a matemática se desenvolve, o homem ele consegue transpor ou transportar, transformar, refletir essa coerência e esse rigor, né, das leis naturais para o seu mundo prático, que é a cultura, a política, a sociedade. A outra resposta é: conforme o homem desenvolve esse rigor e essa coerência, ele consegue criar, né, um tipo de ciência particular do mundo social, do mundo político, do mundo do ethos, né, do mundo ético. Então você, na primeira resposta, você tem uma grande ciência, né, uma grande ética da ciência que engloba todo o mundo humano, incluindo a natureza, as leis da natureza e as leis do mundo, né? As nossas constituições, as nossas leis políticas. Então tudo isso formaria uma grande ética da ciência. Essa é a primeira resposta. E na segunda resposta, o desenvolvimento, o crescimento dessa razão e dessa lógica permite em algum momento que o homem crie uma ciência própria do mundo político, do mundo social, do mundo cultural, né? Então nessa segunda resposta você teria uma ciência ética, você teria uma ciência da natureza por um lado, e graças a essa ciência da natureza, uma ciência ética pelo outro, né? Que complementaria essa ciência natural, que preencheria a segunda face dessa ciência natural. E aí, segundo ele, isso vai continuar ao longo de toda a história ocidental, né? Essas duas possibilidades de resposta. Aí ele mostra a diferença entre a resposta do Platão e a resposta do Aristóteles, né? Então, enquanto o Platão ele deu mais ou menos essa primeira resposta, a ideia de uma ética da ciência, ou seja, de uma grande ética que engloba o mundo natural e o mundo do homem, o mundo do ethos, da cultura e da sociedade, junto com o mundo da natureza, da lógica e da matemática. O Aristóteles ele deu uma resposta mais ao estilo da segunda, né? De uma ciência ética, ou seja, uma ciência complementar à ciência da natureza. Então você teria uma ciência da natureza e uma ciência ética, uma ciência da política, da sociedade por outra, né? Uma ciência que complementaria essa face da ciência natural. Então essa é a resposta do Platão e do Aristóteles, que ele vai falar aqui entre a página 190 e 191. Né? Aí ele faz esse quadrinho aqui, ó, que é bastante explicativo para vocês perceberem isso. Então, como é a compreensão dos gregos do cosmos, né? É importante vocês terem essa dimensão aqui, ó, do cosmos. Então, cosmos corresponde ao modo como a gente vê a totalidade do universo. Toda sociedade ela tem um cosmos, inclusive o nosso. Quando a gente fala de Big Bang, ou quando a gente fala de criacionismo cristão, a gente está falando de um cosmos. Ou seja, tem toda uma organização e o lugar que cada coisa tem dentro desse grande universo. Então, para os gregos,
o universo ele funciona mais ou menos assim. De um lado você tem o mundo físico, né, que é esse mundo que a gente já caracterizou aí com esses termos, logos, né, a ciência universal, matemática, e do outro lado o ethos, né, que seriam os costumes, os hábitos, a política, a sociedade. E aí o logos, que seria a lógica, né, e essa é a proposta aqui do cosmos filosófico, né, do cosmos racional. O logos, ele está no centro disso, ele está unindo todas essas coisas. E aí ele pode unir tanto em direção a uma junção, né, da physis com a polis, como propõe lá o Platão, né, numa ética da ciência, ou ele pode também propor que não, você tem uma separação aqui do logos em duas partes, com duas faces, como propunha o Aristóteles, né? Então, uma ciência da physis complementada por uma ciência da ética, né? O problema do julgamento de Sócrates, ele está marcado na centralidade aqui do logos, ó. Então, o Sócrates ele propunha essa ideia de que o logos, né, essa razão reflexiva, essa razão lógica, esse desenvolvimento de métricas, né, de réguas com as quais você poderia chegar a verdades mais íntimas, ela deve conduzir todo o universo, né, todo o universo humano, o universo natural. E aí era algo que justamente a tradição do ethos, a tradição mitológica discordava. E aí ele no item 2, o problema é só uma ampliação dessa mesma pergunta. Então, se a pergunta lá era como se pode desenvolver uma ciência do ethos, né, uma ciência da cultura, uma ciência da verdade, do certo e do errado, do justo e do injusto, com o início da modernidade, entre os séculos mais ou menos 14 e 17, né, como essa ciência moderna, então a ciência lá do Copérnico, as ideias de heliocentrismo, né, então lembrem um pouco lá da física, né, as discussões da física, de como toda essa antiguidade ela pensava o cosmos físicos mesmo, incluindo a Terra e os astros que compõem o céu, como centralizados em torno da Terra, né? E como isso vai mudar então no início da modernidade, numa grande revolução copernicana, né? Onde se propõe então que o Sol, que é o centro do sistema, e a Terra gira, e aí você tem o Newton também com as primeiras matematizações de leis naturais, né, e toda essa revolução, essa nova revolução da compreensão física. Então a discussão dele como essa ciência que havia surgido, essa razão reflexiva que havia surgido lá na antiguidade, como ela se torna uma razão técnica. Então a técnica, né? O que é a técnica? A técnica é você fazer uma operação com algum material para transformar ele em outra. Então, se você é um artesão e você vai lá, derrete o metal e transforma ele numa espada, você está fazendo um trabalho técnico. Então percebam que lá na compreensão do cosmo na antiguidade, a técnica ela era um elemento aqui bem fora do logos, né? Ela estava integrada ao logos na medida em que ela estava no meio da física e da teoria. Então, se você tem uma teoria de derretimento do metal, uma teoria para, depois de derreter, endurecer de novo esse metal, trabalhar ele, você consegue, né, usando essa teoria, aqui unindo o logos ao conhecimento que você tem
dos metais, que é um material físico, né, com o conhecimento teórico, que é todas as informações que você recolhe desse material físico, você une isso tudo em uma lógica, você consegue produzir uma técnica. Então a técnica estava um pouco fora lá, e o que vai acontecer na modernidade, né, entre o século XIV e o século XVII? Essa técnica vai passar a ocupar o centro aqui do Logos. Ó. Então passa a ser lógico tudo aquilo que pode ser feito tecnicamente, né? Então, da mesma forma que eu produzo uma espada, eu posso também produzir o movimento dos astros, né? Essa é a novidade da ciência moderna. E aí ele recoloca o problema a partir dessa mudança. Então, se a técnica se torna o centro da lógica, né, se torna a característica, a identidade dessa razão reflexiva, dessa lógica, de todas as métricas que permitem a verdade, o que acontece com o problema do ethos, né? E aí ele vai dar vai começar a discussão a respeito disso, mencionando, por exemplo, o surgimento dessas ciências do homem, né? Então ele fala da antropologia, as tentativas de compreensão do homem dentro da natureza, né? Mas esse já é um aspecto que vai depender de outras discussões. Então o que eu queria ajudar vocês é principalmente com essa primeira parte aqui, do ethos à ciência. E aí a gente vai ter algumas perguntas para vocês responderem, principalmente a respeito dessa primeira parte. E aí na próxima semana a gente trabalha essa segunda parte, a ética e ciência moderna. Bom, era isso. Aí a gente vai se comunicando aí pelo fórum e pelo WhatsApp. Até mais, bons estudos.